Graça e paz a todos que nos acompanham através dessa mensagem. Hoje nós viemos aqui dar continuidade àquela mensagem que nós deixamos no vídeo anterior, né, que fala a respeito de Deus Pai. Né, e nós, naquele momento, dividimos com você a visão de Deus para conosco, mas uma visão de Pai, não de juiz. E no término daquele momento em que nós estávamos recebendo a direção de Deus, eu falava a respeito da pessoa se colocar como filho de Deus. Se você quer que Deus seja o seu Pai, você deve se colocar na posição de filho de Deus. E hoje eu queria trazer para você a continuação do que Deus colocou no nosso coração referente a essa visão, né, que muitas das vezes é deturpada por parte do ser humano para com Deus. Às vezes nós temos uma visão que Deus é um carrasco, que Deus só quer julgar a mão forte, quando na realidade Deus ele quer se colocar, se apresentar para nós como um Pai. Pai esse amoroso, Pai esse que quer o melhor para nós, mas que espera também que nós venhamos nos colocar na posição de filhos de Deus. Né? E nada melhor para a gente poder iniciar esse novo vídeo, ou dar sequência naquilo que nós estávamos falando, do que trazer para você nesse momento aqui a palavra, a mensagem que nos faz entender como que o Pai quer nos receber, como que Ele olha para nós. Esse exemplo o Senhor Jesus deixou em forma de parábola, quando Ele fala da parábola do filho pródigo, né? Um filho que muitas das vezes se comporta, né, ou se comportou como muitos de nós nos comportamos, que é aquele filho que se aproxima do pai quando quer alguma coisa, e logo quando recebe aquilo que quer, sai novamente, como diz o dito popular, curtir a sua vida. Foi o que ele fez. O texto diz que esse filho chegou até o pai, sabendo que o pai poderia dar o que ele queria, e ele pediu a parte que lhe cabia como herança. Essa é uma parábola, não foi um fato verídico que aconteceu com pessoas naquele momento que Jesus havia relatado, mas sim uma história para exemplificar. Jesus deixou essa parábola, que é justamente uma história que conta, né, como exemplo o que nós vivemos. Esse filho chegou para o pai e pediu: eu quero a minha parte da herança. Nós sabemos que a herança, o filho tem direito, mas na morte do pai. Né? Depois que o pai morreu, ele tem direito à herança. Enquanto o pai é vivo, quem tem total domínio sobre os bens é o pai. Foi ele que trabalhou, ele que conquistou, então ele tem total domínio. No entanto, o filho chegou e falou: pai, eu quero. Esse exemplo mostra como muitas pessoas chegam até Deus. Quando você tem uma fé, quando você tem uma confiança em Deus, quando você sabe que Deus pode fazer algo por você, você logo chega até Deus e diz: pai, eu quero essa bênção, eu quero aquele milagre. E como nós falamos no vídeo anterior, às vezes, né, a pessoa se vitimiza para Deus. Poxa, Deus não me atende. Tem tanto tempo que eu oro, que eu busco, eu faço campanha, eu peço a Deus e Deus não me atende. Poxa, será que Deus me esqueceu? E outras vezes a pessoa confia e faz dessa sua confiança, dessa sua fé, né, dessa sua crença de que realmente Deus pode fazer, faz disso uma arma para que ela conquiste o que ela deseja. E aí foi o que aconteceu com esse jovem. Ele pediu e o pai deu a ele. Tudo o que ele pediu, o pai deu. A parte que lhe cabia como herança, o pai deu a ele. Ele tomou posse dessa herança
e saiu da presença do pai, foi embora. E gastou, segundo o texto sagrado, ele gastou toda a sua herança, tudo. Gastou com bebedices, com prostituição, com orgias, com coisas que não valiam a pena, né, que eram momentâneos os prazeres, mas ele gastou. Até que chegou o momento que esse jovem se deparou com a miséria. Quando ele não tinha mais dinheiro, ele também não tinha mais amigos. Quando ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais prazeres. Porque o mundo oferece prazer quando você pode adquiri-los, né? E esse jovem acabou por ficar sem nada, sem nada. Se deparou num local onde ele não conhecia ninguém, onde ele não tinha aonde reclinar a cabeça, foi morar com os animais, e diz a palavra que ele desejava. Isso deve ficar bem claro para você se você ler o texto sagrado. A Bíblia diz que ele desejava. Isso está escrito em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. A Bíblia diz que ele desejava comer da lavagem dos porcos. Não quer dizer que ele estava comendo a lavagem. Ele desejava, porque nem isso ele tinha o direito de mexer. A comida era dos animais. Ele não tinha nem o direito de mexer na comida dos animais. Mas ele desejava comer as alfarrobas, né, a lavagem que davam aos porcos. Tamanha miséria que ele acabou se deparando. E nesse momento de miséria, nesse momento de angústia, de solidão, quando ele percebeu que ninguém mais o acudia, que ninguém mais o valorizava, ele lembrou do pai. E ele teve uma lembrança que podemos dizer que foi uma lembrança que trouxe a ele uma humildade. Porque ele, como o filho de um homem muito rico, com soberba, com orgulho, prepotência, foi que ele chegou até o pai e exigiu que o pai desse a ele a herança. Mas nesse momento em que ele se lembrou, ele lembrou que os servos do pai dele, né, os empregados do seu pai, eles tinham aonde dormir, uma casa para ficar, e o pão não lhes faltava. Eles tinham pão para comer. Eles tinham condições para sobreviver, enquanto ele estava ali desejando a comida dos porcos. Então isso fez com que ele tivesse um arrependimento. Esse arrependimento levou esse jovem até o seu pai novamente. Só que desta vez ele não chegou exigindo. Dessa vez ele não chegou soberbo. Dessa vez ele chegou pedindo perdão para o seu pai. Pediu perdão, se arrependeu da postura que ele teve, do que ele fez. E pediu para o pai se o pai podia ter ao mínimo a misericórdia de acolher ele como se fosse um dos seus servos. E é justamente aí que entra mais uma vez a visão de Deus para nós, de um pai amoroso, de um pai misericordioso, de um pai que se preocupa, de um pai que faz tudo pelos seus filhos. Olha o que o texto diz em Lucas capítulo 15, no versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha a diferença de como o pai recebeu esse filho. Ele esperava apenas que o pai lhe desse um sermão, que o pai jogasse
me desculpe usar esse termo dessa maneira, mas jogasse na cara dele tudo que ele tinha feito de errado. Quando a atitude do pai foi oposta, o pai o recebeu com alegria. O pai viu o que mais ele estava necessitando, não era de uma bronca, não era de uma acusação. O que ele mais precisava era de amparo, amor. Então o pai deu a ele tudo isso, junto com o alimento que ele estava precisando. O pai deu tudo isso e não deu um pedaço de pão qualquer. Veja que tudo que o pai deu para esse filho foi o melhor. Esse pai representa Deus. Deus nunca vai te dar qualquer coisa, Deus nunca vai te receber de qualquer maneira. Deus sempre nos recebe de braços abertos, tem tudo de melhor para entregar nas nossas mãos. Ele recebeu a melhor roupa, Deus deu a ele, ou o pai deu a ele um anel, deu a ele sandálias novas, a melhor comida, mandou pegar e trazer um novilho cevado. Esse novilho cevado era o novilho que pastava nas melhores pastagens, recebia engordado com o melhor alimento para que ele tivesse a melhor carne. E foi isso que o pai ofereceu para aquele filho. Com alegria no coração ele o recebeu. Deus, ele quer que você entenda que é dessa maneira que ele te recebe, com alegria, de braços abertos. Deus não quer simplesmente você dentro de uma igreja. Deus não quer apenas um religioso. Deus, ele quer um filho, uma filha. E nós falávamos na mensagem anterior que a única coisa que Deus espera é que você se comporte como esse filho, né? Mas não esse filho rebelde, esse filho revoltado, esse filho que exige do pai as coisas, não. Mas o filho humilde, que aceita os conselhos do pai, que obedece o que o pai tem para lhe direcionar, né? E na maioria das vezes não é preciso você chegar na situação que esse jovem chegou. Tem pessoas que elas ouvem muito falar, né, de duas condições que a pessoa vem até Jesus, até o Pai, até Deus, ou pelo amor ou pela dor. Por que escolher a dor, sendo que o amor é o que está esperando por você? Por que você escolheu o caminho mais difícil? Por que se comportar como uma criatura e não como um filho? Quando você faz a tua vontade, quando você faz a vontade dos teus amigos, quando você desobedece a Deus, quando você recebe a oportunidade de mudar de vida, mas continua agindo da mesma maneira, né, vivendo as coisas do passado, então você está agindo como uma criatura e não como um filho de Deus. E é justamente isso que afasta você do teu milagre. Tem muitas pessoas que perguntam por que demora tanto a acontecer algo bom na minha vida? Porque de repente você tem agido como uma criatura e não como um filho de Deus. Mas está aqui. Se você for humilde, está aqui a mensagem. Se você for como ele, né, não precisa chegar até o momento da humilhação e da dor. Mas se infelizmente você chegou até a esse ponto, então chegou o momento de você ser humilde, aceitar que sem Deus você não pode vencer essas suas dificuldades. Sem Ele você não vai conseguir ser feliz, né? Esse jovem chegou até o seu pai, foi recebido com alegria, como eu creio que Deus está te recebendo nesse momento. Deus, ele conhece a nossa vida de tal maneira que antes que a palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Deus sabe o que você está nesse momento construindo dentro do teu coração. Sabe como você está recebendo essa mensagem. Deus conhece a tua vida. Ele já está preparando algo para entregar nas suas mãos. E eu espero que você esteja nesse momento trazendo até Deus algo bom, humildade, para que Ele possa preparar o melhor para você, como Ele preparou para esse jovem.
né? E eu queria também deixar aqui como exemplo, né, uma das coisas que esse jovem também ele recebeu e que prova o quanto Deus está preocupado em não julgar, mas sim nos acolher, é a oração do Pai Nosso. Oração essa que todos nós conhecemos, né? Que está em Mateus capítulo 6, deixa eu dividir com você. Mateus capítulo 6, no versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que isso nos ensina e nos mostra? Primeiro, ele te entrega o pão. Está aqui, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que é ensinado é que você receba o que mais você está precisando. Lembra que nós falamos na outra ocasião que Deus sempre nos dá o melhor, que a primeira coisa que Ele nos entrega é o Espírito Santo. Esse é o alimento que eu e você precisamos. Esse é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia não é apenas o alimento, não é apenas o dinheiro, não é apenas a solução de alguns problemas. Mas Ele sabe o que você precisa primeiro. O Espírito Santo, quando é entregue por Deus a nós, nos proporciona uma mudança de vida. E essa mudança, ela vem acompanhada de coisas boas, né? Por isso o texto diz, né, Mateus 6, também aqui um pouquinho mais adiante ali, o texto fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Então, quando eu recebo o Espírito Santo, que é o alimento, é o pão, então eu tenho a oportunidade de me fortalecer. Eu tenho a oportunidade de receber aquilo como nutriente para eu poder ter o meu organismo, né, a minha vida espiritual fortalecida, né, a minha saúde restabelecida, e possa então continuar a obedecer a Ele, então recebendo o perdão, me arrependendo, mas primeiro Ele quer me entregar o que eu preciso. Então, as pessoas têm o costume de sempre fazer uma oração, e na primeira coisa que você faz na tua oração, a religião ensina isso, você já pede perdão. Não que isso seja errado, né? Mas às vezes você está pedindo perdão para Deus de coisas que você não fez, mas porque te ensinaram que você é errado, pecador, que você tem momentos de fraqueza, que você erra sem querer. Então você já começa ali pedindo perdão, porque a visão que muitas das vezes foi imposta a você de que Deus castiga. Então peça a Ele perdão, senão você vai ser castigado por tudo que você fez de errado. Quando na realidade Deus quer que você entre na presença dEle agradecendo, louvando, bendizendo, exaltando a Ele, né, por tudo que Ele tem feito na tua vida, pelas misericórdias que Ele tem apresentado a você, né, as oportunidades. Então, o texto da oração do Pai Nosso vem muito a nos ensinar o quanto Deus tem preocupação em nos dar o alimento, em nos suprir as nossas necessidades, para depois trazer, né, o julgamento. Quando Ele diz ali, e perdoa-nos as nossas dívidas, lógico que Ele está falando dos erros que nós cometemos. Mas isso Ele faz logo em seguida. Primeiro Ele te dá a oportunidade de se alimentar, de se fortalecer, né? Ele supre as tuas necessidades, e depois, logicamente, que Ele vai continuar ensinando você, como Jesus fez aquela mulher que foi pega em adultério, como nós falamos no vídeo anterior.